Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar eu venho pedir seu apoio através do seu like e do seu comentário. E se for novo por aqui, se inscreve no canal pra dar essa moralzinha pra gente aí. E se você gosta muito do nosso canal e quiser apoiar, além disso, você pode deixar um pixinho pra gente que fica no comentário fixado, ou se tornar um membro do nosso canal, que é o primeiro link na descrição por apenas R$5 e ter acesso a vídeos adiantado. Eu agradeço do fundo do coração, agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com um velho na mente da Jun dizendo que estava com vergonha da refinadora e questiona como ela se atreve a dizer tais coisas. E ela pula na frente do nosso prota questionando o quê? Você acha que eu não sou bom o suficiente pra ele? Mas nosso prota sorrindo diz que estava bom, assustando o velho Namen que gritava mestre do palácio. Nosso prota retirava uma nave, eu acho que Yang Yan refinou dizendo, por favor, dê uma olhada nisso, grande mestre Hu. E ela questiona, um artefato de grau rei da origem? De onde você tirou esse brinquedo? Além do mais, é uma nave de guerra. E nosso prota diz que quanto mais simples o item, mais fácil para se avaliar a habilidade de quem refinou, certo? E ela voa pra dentro da nave dizendo que tem que dar uma boa olhada nisso pra checar se nosso prota não estava enganando. O velho Namen dizia, mestre do palácio, você realmente pretende recrutar essa mulher para o palácio do alto céu? Se ela realmente se juntar ao palácio do alto céu, ela pode trazer problemas pra nós. E nosso prota diz que o único jeito de subjugá-la é derrotá-la naquilo que ela é melhor. E ele não era capaz disso, mas as pessoas à sua volta são. Algum tempo depois ela volta abalada da nave, como isso era possível, o que estava acontecendo? E o velho Namen da Jun em dúvidas questiona como uma pequena nave de guerra poderia causar tamanho efeito nela. Essa nave de guerra é realmente tão incrível assim? Ela então começa a gritar sorrindo, hahaha, eu entendi, então é dessa forma. E nosso prota questiona como foi. E ela sem graça dizia, bem, essa nave de guerra certamente não é ruim, hahaha. E Namen da Jun contente questiona Shinhou, você não se lembra do que disse antes? E ela contente diz que estava tudo certo, e embora tenha alguns probleminhas no caráter, também tem seus pontos fortes. Meu ponto mais forte é minha disposição de aceitar as minhas derrotas, já que esse é o caso quando vamos casarmos. E nosso prota sem graça dizia casamento não é necessário, grande mestre Hou, estou aqui para recrutar você para o meu palácio do alto céu. Espero que você assuma a posição de refinadora de artefatos chefe. Ela diz que já que o Dajun se juntou, ela também irá se juntar à diversão. Porém, antes disso tem uma condição. E nosso prota questiona o que seria. Ela aponta gritando, faça uma aposta comigo. A aposta será aquela nave de guerra. E nosso prota pensava, a nave de guerra refinada por Yang Yan é muito atrativa para ela. Mas mesmo assim diz que estava tudo bem. O que eu conseguirei se ganhar? Qual a sua aposta? E ela animada grita que é claro que tem algo para pagar. O que você escolhe, grande ou pequeno? E nosso prota diz que vai escolher o grande então. E Namen da Jun também vai escolher o grande. E ela animada gritava, cuidado, vocês podem perder tudo que tiverem. Mas um momento depois vimos ela gritando desesperada, lamentando, não, sem chance. Como pode ter sido grande? Isso não pode estar acontecendo. Bem, já que eu perdi, darei algo a você. E joga um maiô de macaquinho na cara do nosso prota. E da Jun vendo isso irritado gritava, como se atreve sua mulher sem vergonha? Nosso prota segurando o maiô questiona, você é a grande mestre macaca? E ela diz, isso mesmo, eu sou a misteriosa e elusiva grande mestre macaca. Depois disso vemos ela perguntando a nosso prota se pode ter a nave de guerra emprestada. E nosso prota diz que vai dar a nave de guerra pra ela. E contente ela questiona, verdade? Eu agradeço o mestre do palácio pelo presente grandioso. Mestre do palácio, eu espero que você possa me introduzir para a pessoa que refinou essa nave de guerra se houver uma oportunidade. E nosso prota diz que tem certeza que vai haver uma oportunidade. Já que terminamos aqui, vamos embora. E vemos ele usando o dano do espaço nos três. Ela então se assusta quando eles aparecem no alto da montanha questionando, teletransporte? Mestre do palácio, você é proeficiente no dano espacial? E Namen da Jun diz que as habilidades do mestre do palácio são vastas e insondáveis. Você ficará muito surpresa no futuro. E um figurante aparece atacando ela gritando, sua maldita mulher, você finalmente apareceu. Agora você não será capaz de escapar hoje. E em choque ela se vira gritando, não, isso é ruim. Mas nosso prota facilmente para o cara com um simples ataque jogando ele longe. E assustada ela pensa, como o imperador de primeira ordem pode ser tão poderoso? Ele conseguiu repelir o inimigo com uma palma casual?
O figurante irritado se levanta gritando: sua vaca, você acha que nós teremos medo de você só porque conseguiu alguns guarda-costas fortes? Não importa o que, você terá que nos pagar ou pagará com sua vida. Nosso prota em sua frente diz que o pagamento de uma dívida é coisa natural. Ele vai pagar todas as dívidas no nome dela. E animada ela dizia: mestre do palácio. Mas nosso prota diz que ela vai pagar tudo de volta com seu salário mensal. E irritada ela grita: eu fui cega em acreditar em você. O figurante incrédulo bufa: 20 milhões de cristais avançados, e eu não sou o único a quem ela deve. Nosso prota joga 2 anéis espaciais para ele dizendo: aqui, por favor, cheque para ver se a quantidade está correta, como se fosse troco de bala para ele. E o figurante pegando isso começa a se tremer todo questionando: o quê? Eu poderia perguntar quem é sua excelência? E na da Jun diz que esse é o mestre do Palácio do Alto Céu, Yang Kai. E o figurante educadamente pensa: o Palácio do Alto Céu que destruiu a seita em busca da paixão e ocupou seu forte? Sem graça ele dizia que então era o mestre do Palácio Yang. Eu peço desculpa pela minha descortesia. Nosso prota diz que não tem problemas, mas ele tem um pequeno favor para pedir. Um favor que ele espera que o cara possa ajudar. Eu gostaria que você espalhasse uma mensagem para mim quando retornar para casa. Se qualquer pessoa ou seita apostar com Xianhou no futuro, o Palácio do Alto Céu não os perdoará. E ela, irritada, começa a morder nosso prota gritando: mestre do palácio, apenas me mate agora. Caso contrário, eu certamente matarei você. Nosso prota, ouvindo isso, se vira encarando ela, questionando: você ainda quer apostar? Pague os 70 milhões de cristais de origem avançados que você me deve primeiro. Não demorará muito. Eu acho que 100 anos de servidão serão suficientes. E ela, assustada, gritava: 70 milhões? 100 anos? Mesmo que eu venda meu corpo, eu ainda não serei capaz de voltar isso. Depois disso, já no Palácio do Alto Céu, nosso prota apresenta o lugar para ela. Ela deve ficar ali e trabalhar, nem mesmo pensa em fugir. Ela começa a recuar pensando: eu não acredito que você possa me monitorar por 100 anos. Eu terei muitas oportunidades para fugir no momento que você desviar seu olhar, mas bate em alguém. Era o velhote rei monstro rinoceronte junto com seus 2 companheiros. Nosso prota se retira dizendo que esta é a nova refinadora de artefatos-chefe do nosso Palácio do Alto Céu. Apenas a chame de Xianhou. Sim, Xianhou é uma pessoa bastante animada e ativa. Entretanto, espero que ela possa ser mais firme e obediente no Palácio do Alto Céu. Então, vocês já sabem. E os 3 gritavam: sim, mestre do palácio. Ying fez sorrindo maldosamente e dizia: por favor, fique tranquilo, nós 3 iremos fazer turno para vigiá-la. E ela, desesperada, gritava: não, não! Depois disso, de volta na da Jun, nosso prota pede que ele complete a projeção dos rios e montanhas o mais rápido possível. E o velho pede que ele fique tranquilo. A projeção dos rios e montanhas será uma tarefa simples com a ajuda de Xianhou. Nosso prota diz que tinha mais uma coisa. Por favor, informe a gerente-chefe de que eu quero que Xianhou refine um artefato do tipo voador para mim assim que terminar com a projeção dos rios e montanhas. O preço não é um problema, então eu quero o melhor. E o velho Namen se curva dizendo sim. Nosso prota se retira contente pensando que agora que o assunto relacionado à refinadora de artefatos-chefe está terminado, é hora de retornar para o Templo do Sol Azuri. Enquanto ouvimos Ying Fei dizendo: irmãozinha, meu nome é Ying Fei, vamos brincar de águia pega presa? E ela, desesperada, gritava: não, não chegue mais perto! E nosso prota pensava: bem, eles parecem estar se dando bem, eu estou feliz por eles. Mais uma vez, um corte rápido e ele aparece no pico da espada espiritual, dando de cara com aquele cachorrinho que ele achou no capítulo passado latindo pra ele. Ele corria em volta do nosso prota que questiona: você de novo? Você está perdido? Esse não é um lugar onde você pode ir e vir quando quiser. Eu irei mandar você embora. Ele reaparece fora do salão da espada espiritual e, encarando o bichinho, fala que há muitas bestas monstruosas no pico da espada espiritual, então ele não deve retornar da próxima vez. Mas o bichinho continua latindo pra ele e nosso prota, brincando com o bichinho, questiona: hã? Você não quer ir embora? Mas o cachorrinho capirotesco aproveita para dar uma boa mordida na mão dele e vemos um denso e maligno Ki vazando da ferida e nosso prota, abismado, pensava: o que demoníaco antigo está reagindo? Ele se concentra para suprimi-lo e pensa que felizmente foi capaz de fazer isso a tempo. E se lembra daquela vez que se transformou lutando com a Gao Xueting. Ele pensa que caso contrário, se a irmã mais velha Gao descobrisse, ele definitivamente estaria morto. E alguém aparece nesse instante gritando: o que acabou de acontecer? Era a própria anciã Gao dizendo: eu senti uma flutuação de energia familiar, uma que eu abomino e detesto profundamente. Alguma coisa estranha aconteceu aqui? E nosso prota esconde o bichinho atrás das suas costas.
palavras. Suando frio sem graça, ele diz: que coisa estranha poderia acontecer aqui? Eu estava simplesmente experimentando minhas mais novas recém-treinadas habilidades divinas. Incrédula, ela questiona: é mesmo? E nosso prota desvia o olhar se tremendo todo dizendo: é claro. E pensa: droga, a percepção dessa mulher é tão afiada. Ela o encara dizendo que talvez tenha sido apenas a sua imaginação. E nosso prota nota que, a propósito, o pico do bambu roxo é bem longe daqui. Como você chegou aqui tão rapidamente? Ela diz que estava apenas passando por perto. Eu estava no meu caminho de voltar depois de visitar o mestre do tempo. Agora que eu penso nisso, onde você esteve? Porque eu não consegui encontrar você em lugar nenhum quando eu vim aqui ontem de ontem. E nosso prata, mentindo, diz que entrou em um retiro por um tempinho. Ela se vira dizendo: você pode continuar fazendo seja lá o que estava fazendo, então eu estou indo embora. E nosso prota gritava: irmã mais velha Gaô, espere! Você parece estar com pressa e parece incomodada com alguma coisa. Você encontrou alguma coisa difícil? Talvez eu seja capaz de te ajudar. Ela o encara dizendo que esse assunto está relacionado aos segredos do templo. Como um ancião convidado de alto nível, você não está qualificado para saber muito. Bem, se você estiver disposto, nosso prota, percebendo o problema, grita: irmã mais velha, por favor, não diga mais nada. A propósito, eu estava planejando viajar logo. E ela, partindo, diz que ele vá se quiser ir, ninguém irá parar você. E alguns momentos depois, sozinho, nosso prota estava sem palavras. Sua mão sangrava e ele encarava o cachorrinho pensando: isso aqui conseguiu me fazer sangrar quando me mordeu? E o bichinho latia envergonhado. E nosso prota, encarando ele, questiona como isso é possível. Essas duas pequenas presas são realmente tão afiadas assim? Algum tempo depois, já era noite no Palácio do Lago Espiritual, no quarto de Xia Sheng, aquela mulher que ajudou nosso prota a matar o ancião das saudações a ele, que se questionava: o que está acontecendo aqui? A mestra do Palácio Raio Lu está no quarto do irmão Xia? Um homem e uma mulher juntos? Interessante! E cumprimenta a mestra do Palácio das 100 Flores. E nosso prota questiona seu irmão mais velho Xia se poderia ser que aquele pedido que ele queria fazer estava relacionado à mestra do Palácio Hua, e Xia Sheng confirma que sim, estava de fato relacionada a Xianhua. Xianhua, por que você não explica a ele? Ela então começa explicando que era dessa forma. Quando foi ao pântano no sul para procurar medicinas espirituais há 3 meses atrás, esbarrou em uma caverna antiga. 3 pessoas, incluindo eu, nos aventuramos dentro dela para explorar naquele momento, mas fomos eventualmente bloqueados por uma única, porém profunda e poderosa barreira dentro. Nosso prota pensativo dizia: então você pediu ajuda ao irmão mais velho Xia? E ela disse que foi isso mesmo. E Xia Sheng, sem graça, dizia: irmão mais novo Yang, receio que não posso sair desse lugar. O mestre do palácio me enviou pra cá e eu preciso permanecer aqui por mais 3 anos. Se não fosse esse o caso, eu não teria incomodado você com isso, irmão mais novo. E nosso prota, ouvindo a explicação dos dois, diz que não era grande coisa, mas ela estava familiarizada com esses outros dois. Eles são confiáveis? E Xianhua diz que não pode dizer que estava familiarizada com ele, já que foi a primeira vez que se encontraram. E foi por isso que cada um de nós fez um juramento do demônio do coração, prometendo não divulgar nenhuma informação sobre a caverna antiga para o público. Nós somos permitidos levar apenas uma pessoa para nos ajudar. Além do mais, essa pessoa deve ser no máximo um imperador de segunda ordem. Nosso prota, em dúvida, questiona por que os 3 estavam tão fixados nessa caverna antiga, até mesmo para procurar por ajudantes. Que benefícios vocês ganharam lá? Ela diz que certamente ganharam alguns benefícios. Esse é um dos itens que eu obtive naquela caverna antiga. E nosso prota, intrigado, gritava: um artefato exótico antigo? Ela diz que este tambor invocador da alma pode abalar a mente e, embora não seja muito forte, compensa isso em forma furtiva, permitindo pegar o inimigo de guarda baixa. E nosso prota, curioso, questiona o que os outros 2 conseguiram. Ela diz que um deles obteve uma técnica secreta na caverna antiga e não sabe os detalhes com exatidão, já que ele não revelou nada para nós. Contudo, deve ser uma muito poderosa pela forma que ele reagiu. Quanto a outra pessoa, seu cultivo cresceu de forma excepcional dentro da caverna antiga. Nosso prota, surpreso ouvindo isso, diz que era interessante e decide acompanhar ela nessa viagem. Xia Sheng, contente, diz que então esse assunto estava resolvido. Por favor, tome conta da Xianhua, irmão mais novo. E nosso prota, brincando, questiona: irmão mais velho, você não está realmente preocupado com a segurança da mestre do Palácio Hua, certo? E brincando, Xia Sheng questiona: com você aqui, com o que eu tenho que me preocupar? Deixando ela meio que triste.
E nosso prota meio sem graça dizia a propósito, você ainda se lembra como era a barreira que bloqueou seu caminho, mestre do Palácio Ruá? Ela disse que a desenhou e estava tudo nessa tira de jade. Você conhece alguém proficiente em arranjos espirituais, ancião Yang? E nosso prota com a tira de jade diz que sim. Deixe isso comigo, mestra do Palácio Ruá. Você deve descansar bem pelos próximos 2 meses. Eu verei você novamente no Pântano do Sul na hora marcada. Depois que nosso prata partiu, ela fica sem palavras por algum tempo e envergonhada chama Xia Sheng, que em dúvidas questiona: hã? Se insinuando, ela dizia: bem, já está tarde da noite, nós deveríamos fazer algo? E ele envergonhado se assusta questionando: fazer o quê? O idiotão imagina Gao Xueting brigando com ele dizendo que a cultivação é necessário, mas se você aprender com o caráter do mestre do templo, você nunca encontrará uma esposa no futuro. E entendendo as coisas erradas, ele pensa: parece que ela está me provocando, eu devo suportar. Muito obrigado, anciã Gao. Ele bate no peito firme dizendo que a noite é o melhor momento para cultivar, deixando o Xiang Hua em dúvidas questionando o quê? Ele pede que ela sinta como se estivesse em casa. Ele vai sair por um momento e chorando e envergonhada ela pensa: homem fedorento idiota, você merece ser solteiro. Dito isso, nosso prota já aparece no Palácio da Alma Estelar no Pico Nanduo, pensando que irá pegar esse momento para ir para o Palácio da Alma Estelar e entrar no tesouro da Pagoda de 5 cores. E olhando em volta diz que então essa é a seita de um grande imperador. É de fato bem impressionante. E alguém nesse momento aparece atrás dele dizendo que essa é a maré estelar que ocorre uma vez por mês. De acordo com o grande imperador, a maré estelar contém um grande dom do céu e da terra. Uma pessoa pode receber incontáveis benefícios se conseguir compreender alguma coisa da maré estelar. Para aqueles discípulos do Palácio da Alma Estelar que cultivam a técnica secreta da estrela e da lua, em particular, eles recebem ainda mais da maré estelar. E nosso prota virando para o encarar dizia: ah, então é dessa forma? E questiona como deve chamar o cara que chegou. Ele diz que seu nome é Lei Ting do Palácio da Alma Estelar. E nosso prota encarando diz que ouviu que 4 mestres no domínio imperador de terceira ordem serve ao Palácio da Alma Estelar sobre o grande imperador. Dentro deles, o grande imperador Lei Hong é o mais poderoso. Que relacionamento você tem com aquele grande ancião Lei? E o carinha diz que ele é seu tio. Nosso prota entende: você é o sobrinho do grande ancião Lei, mas eu nunca ouvi falar de você. Lei Ting diz que passa a maior parte do seu tempo em retiro no Palácio da Alma Estelar e raramente viaja para fora da seita. Portanto, é apenas natural que você nunca tenha ouvido falar de mim antes, mas está tudo bem. Meu nome irá se espalhar para longe de forma vasta a partir de hoje, e vemos uma energia elétrica em volta dele, e nosso prota questiona: então, irmão Lei, por que você veio aqui no meio da noite? Lei Ting cria mais energia gritando: eu ouvi que você é muito próximo da princesa, vamos ter um duelo. Nosso prota se protege com sua espada gritando: você não acha que escolheu um oponente errado? Seu inimigo deveria ser Xiao Shen. E Lei Ting diz que Xiao Shen não é nada. Se ele se recusar a ouvir, eu irei bater tanto nele que seu próprio pai não será capaz de reconhecê-lo. E nosso prota meio carbonizado com o ataque do figurante diz: interessante, você possui algumas habilidades, mas infelizmente eu possuo algumas também. E corta a técnica do figurante com uma lâmina lunar, que assustado gritava: o que diabos? Bastardo, como você ousa destruir minhas boas ações? Xiao Shen! Ele parte voando bufando: você está com sorte hoje, e grita avisando que nunca esteve ali. Ele e nosso prota não se saudaram, e mais importante, nós nunca lutamos, entendeu? E deixa nosso prota em dúvidas para trás, e nesse momento a princesa Lanchun chega dizendo: irmão mais velho, eu ouvi que Lei Ting veio aqui, ele causou algum problema para você? E nosso prota todo despenteado questiona: quem é Lei Ting? E ela sorri toda fofinha dizendo: hehehe, seu cabelo te traiu. E nosso prota todo fofinho se arruma dizendo: o vento bagunçou o meu cabelo, está uma bela noite. E ela olhava para o céu dizendo: sim, é uma bela noite. No Palácio da Alma Estelar vemos alguém em dúvidas na frente de um artefato, 9 estrelas ascendentes acima da lua. Por que isso está acontecendo? Meu símbolo é a lua brilhante. Isso é claramente direcionado a mim. Que sinistro, que sinistro. A técnica secreta do velho Tianji é pura baboseira. Eu não consegui descobrir nada disso. É tão vergonhoso chamar isso de adivinho celestial. Da próxima vez que eu encontrar, eu irei arrancar sua barba. Mas esqueça, é apenas um problema trivial de qualquer forma. Nem vale desperdiçar meu tempo com isso. Algum tempo depois já era manhã do lado de fora do portões do tesouro Pagoda de 5 cores. Alguém gritava: ela está aqui! E vimos a princesa com nosso prota. Ela está tão bonita quanto sempre.
quem é aquele de pé próximo a Vossa Excelência? Um velhote questionava, aquele é Yang Kai? Ele certamente é um talento excepcional e sem igual. Ainda assim, seu cultivo está apenas no domínio imperador de primeira ordem. Como ele feriu o irmão mais velho Shue? E Xiao Yun diz que sim, aquele era Yang Kai. E o ancião Shue diz que aquele pirralho é proeficiente no dão espacial. Eu falhei em notá-lo e permiti que ele tivesse sucesso em me emboscar. Se eu ficar sério, eu consigo matá-lo dentro de 3 movimentos. E o último ancião questiona, você esqueceu como Tan Junhao morreu? O ancião Shue irritado questiona, eles não disseram que havia um rei monstro com aquele pirralho da última vez? Tan Junhao deve ter morrido nas mãos daquele rei monstro, não teve nada a ver com ele. E Shan Yu pensa que embora seu filho seja bastante extraordinário, ele ainda é pálido em comparação com Yang Kai. Nosso prota e a princesa se aproxima e ela dizia, irmão mais velho Xiao, irmão mais velho Lei. E Xiao Shen dá bom dia à princesa. E Lei Ting todo envergonhado dizia, Vossa Alteza. E nosso prota vendo isso pensa que nunca imaginou que alguém poderia ser dessa forma quando está na frente da pessoa que ama. Ele questiona, nós somos os únicos 4 cultivadores no domínio imperador entrando no tesouro pagoda de 5 cores dessa vez? E Lan Shun diz que sim. Apenas os 4. O preço da entrada de um imperador no tesouro da pagoda de 5 cores é muito alto. Além do mais, mestres no domínio imperador ocupam mais espaço nas entradas, e é por isso que apenas poucos imperadores são permitidos entrar por vez. A situação dessa vez será diferente da de seu conhecimento anterior. Existem 5 camadas no tesouro da pagoda de 5 cores. Cada camada contém muitos espaços fragmentados. Alguns desses espaços fragmentados podem estar conectados, enquanto outros podem estar selados e isolados do resto. Quanto mais alto você vai, mais óbvio isso se torna. A primeira camada é adequada para cultivadores no domínio retorno da origem, a segunda para reis da origem, a terceira para domínio origem do Dao e a quarta para imperadores. Quanto à camada mais alta, a quinta, só pode ser acessada por mestre no domínio imperador através da quarta camada. Muitos discípulos do Palácio da Alma Estelar perderam suas vidas cada vez que o tesouro da pagoda 5 cores é aberto, e nosso prota questiona se não há alguma outra forma de garantir a segurança deles, e a princesa Lan Shun diz que não. É dito que os mundos selados estilhaçados dentro do tesouro da pagoda de 5 cores são antigos campos de batalha. Cada mundo tem sido destruído pela guerra. Mesmo que esses mundos tenham sido destruídos, eles ainda contêm muitos princípios mundiais estilhaçados. Nem mesmo o meu pai consegue controlar totalmente os incontáveis mundos estilhaçados lá dentro. E Xiao Shen corta a conversa dizendo que estava na hora. Os 4 anciões cercam a pagoda dando toda a sua energia e grita, Abram! E vemos um vácuo no vazio sugando tudo. Aquele velho ancião irritado gritava, quando vocês vão entrar se não agora? A princesa Lan Shun sorrindo se adianta dizendo, cuide-se irmão mais velho. E Xiao Shen dizia, você também, Vossa Alteza. E Lei Ting gaguejava sem graça. E nosso prota passa por ele brincando dizendo, eu estou indo na frente. E irritado ele gritava, é melhor você rezar para que nós não nos encontramos lá dentro, ou então você estará morto. E nosso prota tirando onda já manda o dedo do meio dizendo, cuide das suas coisas, pequeno homenzinho virgem. E irritado o cara gritava, o que você disse? Após entrar na pagoda, nosso prota se vê no meio das nuvens coloridas gritando, o que está acontecendo aqui? A situação não está correta, eu não consigo sentir nenhuma força dos princípios aqui. Eu não caí em um mundo estilhaçado da quarta camada? Que lugar é esse? E o que são essas nuvens coloridas? Percebendo algo, ele se vira gritando, espera! Ele nota aquele vórtex de energia dizendo, essa não é a entrada para a pagoda do tesouro das 5 cores? Por que isso apareceu atrás de mim? Se a entrada está atrás de mim, então o caminho a seguir é o que está diante de mim? Eu estou em um espaço intermediário dentro do tesouro pagoda de 5 cores? E se questiona, poderia essas entradas para o corredor do vazio em forma de nuvem ser... E avança gritando, eu só posso apenas confirmar ao entrar eu mesmo. Após isso ele aparece no meio de uma planície seca dizendo, que energia do atributo metal rica. Então esse é o mundo estilhaçado da quarta camada. Como eu tinha imaginado, essas entradas com formato de nuvem são a entrada para os mundos estilhaçados. Mas como isso aconteceu? Lan Shun não mencionou isso. Poderia ser que minha experiência é única? Já que eu posso ir para o espaço intermediário, isso significa que eu tenho habilidades de fazer minhas próprias escolhas e escolher para qual mundo estilhaçado entrar, contanto que eu seja capaz de retornar para o espaço intermediário novamente e abra um espaço no vazio. Ele entra pelo portal e animado gritava, haha, então é assim que funciona? Eu posso interromper o teletransporte automático do tesouro pagoda de 5 cores ao me defender com meus princípios espaciais. Isso não significa que agora eu possuo carta branca aqui? Parece que quanto mais brilhante for a cor,
mais completa os princípios do mundo estilhaçado será. Aquelas nuvens pretas como breu rodeada de que da morte obviamente mundo dos mortos sem nenhum princípio restante. Agora eu posso escolher livremente. Ele entra num mundo que parecia o espaço vazio, dizendo que os princípios mundiais desse mundo estilhaçado ainda estão fragmentados, mas não estão distorcidos. Parece ser surpreendentemente rico em energia mundial, é só que é muito pequeno, que seja, ainda é melhor do que nada, e retira a pérola do mundo selado. A razão por ele ter escolhido a terceira forma de compensação que o grande imperador ofereceu é porque eu quero usar essa oportunidade e tornar os princípios mundiais da pérola do mundo selados, fazendo eles se tornarem perfeitos. Ele sente um ataque gritando força mundial e, assustado, pensa que devorar e refinar os princípios mundiais desse mundo está naturalmente causando uma rejeição dele e é tostado pelo ataque da força mundial, filho. Pro meme ficar legal, só faltou ele gritar: "Eu nunca mais vou roubar!" antes do raio acertar ele de tostar ele, filhão. Mas tá aí pra vocês que brincou no capítulo passado, falando que o roteiro da obra mudou, que a sorte do prota acabou. Mais uma vez, a sorte de mais de 8.000 dele ataca novamente. O cara entra no tesouro dos caras e tem controle total em cima do tesouro, tá ligado? Ele é só um visitante e pode escolher pra onde vai. O bicho não tem sorte não, a sorte que tem ele. Mas é isso, mais um capítulo, mais um hack. Fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse maravilhoso Mauá, porque seu mano Catilango vai ficando por aqui. Um beijo. E se você ainda não deixou seu like e comentário no começo do vídeo, apoia ele agora, mano. Deixa esse like, não custa nada. Se inscreve também se for novo por aqui, dá essa moralzinha pra gente bater aí 60k e posteriormente 100k. E se você gosta e acompanha nossos conteúdos e quiser dar aquela moralzinha federal pro canal, você pode se tornar um membro por apenas R$5, mano. Menos que uma Coca-Cola. Dá essa moralzinha aí e você vai ter acesso a vídeos adiantados, que é o primeiro link na descrição. Ou então você pode fazer um piquezinho pro mano Catilango de qualquer valor. O link é o primeiro no comentário fixado. Um beijo e até a próxima.